Durante os 4 anos seguintes, Peary e Hansen ficaram na ilha Ellesmere, esperando o momento certo para partir rumo ao polo. Por 2 vezes eles se aventuraram nas massas de gelo flutuante do Oceano Ártico, mas em ambas seus planos foram frustrados. E cada vez que Peary falhava, sua obsessão aumentava. Peary retornou aos Estados Unidos e logo estava de volta ao circuito de palestras na tentativa de obter dinheiro suficiente para outra expedição. Ele era um orador popular e bem pago. Numa de suas viagens de conferências, conseguiu levantar $13.000 em 96 dias. Ele falava apenas sobre o Ártico. Ele levou fragmentos dele aos Estados Unidos. Desde a aurora da consciência, as pessoas fitam os céus maravilhadas com o poder divino. Os troféus que ele trouxe da Groenlândia incluíam o maior meteorito do mundo, e ainda está em exibição no Museu Norte-Americano de História Natural. Naquela época, as pessoas do mundo ocidental eram absolutamente fascinadas pelo Ártico, era uma fronteira real. Colocar esses meteoritos no navio e os trazer aos Estados Unidos em segurança era um feito surpreendente. Porém, os meteoritos não foram as coisas mais sensacionais vindas do Ártico. Em uma viagem, ele retornou com 6 esquimós vivos, além de vários barris repletos de ossos de parentes falecidos desses esquimós. O antropólogo Franz Boas pedira que ele trouxesse um esquimó à cidade de Nova York. Peary levou 6. Nos primeiros dias, as 30.000 pessoas que foram a bordo do navio pagaram 25 centavos para ver os esquimós. Eles foram abrigados no Museu Norte-Americano de História Natural e 4 deles sucumbiram rapidamente à gripe e morreram. Consta que foram enterrados no pátio do Museu Norte-Americano. Mas, na verdade, seus corpos foram enviados a uma fábrica de farinha de osso no norte do estado de Nova York, onde a pele deles foi retirada e eles guardaram alguns órgãos dos esquimós, os colocaram em vasos com álcool, montaram os esqueletos e realmente os colocaram em exibição no Museu Norte-Americano. Houve um grande escândalo quando um dos esquimós sobreviventes, que na época era apenas um menino, cresceu e exigiu a devolução do corpo de seu pai. Minnick disse, como pode ser? Quando ele morreu, na primavera de 1898, viu meu pai ser enterrado na terra, viu o funeral dele. Eu estava lá. Na verdade, eles encenaram um funeral falso para impressionar o garoto. De fato, o que foi enterrado era um tronco com uma máscara. Por mais absurdo que pareça, existem provas documentais disso. A despeito de toda a pressão negativa, Peary conseguiu um aliado importante no Museu de História Natural, Morris Jessup, seu presidente. Ele se tornou a luz-guia de um grupo de ricos patrocinadores que se autodenominou de Clube Ártico Peary. Com a ajuda deles, Peary foi capaz de realizar um de seus maiores sonhos: comissionar um navio especificamente construído para sua próxima expedição. Ele foi batizado de The Roosevelt, em honra a um de seus financiadores mais eminentes. Ele tinha o formato de uma canoa em suas extremidades. A popa e a proa eram muito agudas e o casco muito arredondado. Muito arredondado para que, quando fosse apertado pelo gelo, se elevasse sob a pressão, ao contrário do que aconteceria com laterais planas, pois nesse caso seria esmagado. O sujeito que terminou a construção do navio disse que poderia ter construído 3 navios com a quantidade de madeira que Peary usou no The Roosevelt. Em julho de 1905, ele navegou rumo ao norte, saindo do porto de Nova York, cheio de esperança e com uma equipe escolhida a dedo. O capitão Bob Bartlett saiu com The Roosevelt através do Estreito de Smith até o Cabo Sheridan, direto para a extremidade das massas de gelo flutuante do Oceano Ártico. Pela primeira vez, Peary tinha uma chance verdadeira de chegar ao polo. Em 28 de fevereiro, Matthew Hansen partiu, levando o primeiro dos 20 trenós de Peary.
Inicialmente, o gelo é muito difícil para se atravessar. Montes muito compactos e a força física necessária é muito grande. Depois chega-se a um local onde, naquela época, havia um afloramento de água, como um canal. E isso está se movendo por causa da pressão do gelo nos dois lados, do próprio gelo que está se movendo. Ele está sempre se dilatando e se estreitando todo o tempo. Durante 7 longos dias, eles esperaram no convés. Peary ficava mais e mais frustrado com o passar do tempo. Um dia ficou mais frio do que antes e criou-se uma fina membrana de gelo sobre a água. E o gelo de água salgada é flexível. Quando se pisa nele, ele afunda como borracha. É como andar em um colchão de água. Isso assusta muito quando a gente está tentando se acostumar com ele. Eles tinham que atravessar mais de 1 quilômetro desse canal. E em determinado ponto, o calcanhar dele perfurou o gelo. Em outro ponto, foi outro homem. Eles escutaram alguém gritar quando o calcanhar dele atravessou o gelo e ele nem se atreveu a olhar ao redor e pensou, oh meu Deus, quem terá sido? Quando atravessaram a água, os suprimentos tinham quase acabado. Depois de mais 9 dias no gelo, Peary ordenou que Hansen desfraldasse as bandeiras para marcar um novo recorde de proximidade com o polo. Ele estava a quase 290 quilômetros de seu objetivo. Ele voltou novamente aos Estados Unidos para ser novamente aclamado por ter quebrado mais um recorde. Mas quando ele ponderava sobre o futuro em sua casa na Ilha Eagle, na costa do Maine, seu desapontamento cresceu. Ele estava com 50 anos. Ele dedicara ao Ártico os melhores anos de sua vida, mas ainda não alcançara sua meta. E sabia que não era o único homem interessado no polo. O milionário William Ziegler já financiara 2 tentativas de chegar ao polo a partir do arquipélago russo. Walter Wallman, jornalista de Chicago, anunciara que voaria até lá em um dirigível. Porém, o maior rival de Peary era seu ex-amigo e colega, o Dr. Frederick Cook. Ele era um homem muito bem apessoado, amável, agradável. Muito capaz, muito agradável. Era amável. Popular. Muito agradável. Basicamente, ele era um cara simpático. Cook acompanhou Peary em sua primeira grande expedição à Groenlândia. No entanto, durante 15 anos, ele esteve fazendo seu nome por conta própria. Ele havia ficado famoso na Europa por sua conduta heróica na expedição belga à Antártica em 1897. Seu melhor feito, que angariou fama, foi a conquista do Monte McKinley, o ponto culminante da América do Norte. Ele era o presidente em exercício do Clube de Exploradores de Nova York. Era membro fundador do Clube do Ártico e do Clube Alpino da América. Ele sabia que quem chegasse ao Polo Norte se tornaria uma celebridade internacional, conhecida além da fraternidade de exploração, como no caso do Monte McKinley. Era uma recompensa enorme. Havia necessariamente uma rivalidade desde o início, porque ele também sabia que Peary queria chegar primeiro ao Polo Norte. Peary já estava tentando havia muitos anos, quando Cook começou ativamente a tentar. Então, havia necessariamente uma rivalidade, e o desejo de Cook de realizar o mesmo feito magnífico que Peary queria realizar. Em 1907, Cook saiu discretamente do porto de Nova York em uma viagem de caça à Groenlândia. Ou pelo menos foi o que ele disse. Peary conhecia as ambições dele, mas estava convencido de que havia apenas um homem que conseguiria chegar ao polo. Ele havia escrito: "É uma coisa que deve ser feita para a honra e o crédito deste país. É uma coisa que está reservada para ser feita por mim, e é o que eu tenho que fazer." Em 1908, ele fez sua tentativa final. Novamente subiu a bordo do The Roosevelt, disse adeus a Josephine, apertou a mão do presidente e rumou para as massas de gelo flutuante. Dessa vez, tudo foi organizado com a precisão de uma operação militar.
Peary criou 5 equipes de apoio cujo trabalho era fornecer suprimentos em sua rota para o norte e abrir uma trilha através do gelo. Elas voltariam uma a uma, deixando que o grupo de Peary fizesse a corrida final ao polo. O que estava contra ele era a idade, mas ele a compensava muito com a experiência e com o poder de comando que tinha sobre seus homens. Provavelmente foi a expedição mais bem planejada da história de tal exploração. Foi planejada até a última lata de comida. Em 1º de março de 1909, eles partiram com Bob Bartlett na liderança. No início, o progresso foi lento. Eles tiveram que arrastar os trenós por montes de gelo com mais de 15 metros de altura. Novamente tiveram que parar no Grande Canal, mas desta vez Peary conseguiu fazer com que todos atravessassem e manteve as linhas de fornecimento intactas. Após 30 dias, eles quebraram o recorde anterior dele. Peary enviou de volta a sua última equipe de apoio antes de rumar ao norte com Hanson e 4 esquimós. Eles estavam descansados, prontos. Ele tinha 50 dias de provisões, 40 cães saudáveis, fortes, os melhores condutores de trenó do mundo e estava pronto para partir. Depois de mais 5 marchas, Peary parou e fez uma série de observações de navegação antes de anunciar que agora havia chegado ao polo. Esse foi o clímax. Aqueles 213 quilômetros eram o fim da jornada. E aquilo era vitória. Hanson caminhou pelo gelo para estar em um lugar onde nenhum ser humano estivera. E ali ele disse algo muito bonito. Ele disse: neste dia o filho da Etiópia, significando ele mesmo, os filhos da Ásia e da Europa estão aqui, representando a humanidade no topo da Terra. Então ele tinha uma percepção do que aquilo significava, não apenas para Peary, o norte-americano, e não apenas para Hanson, o norte-americano. Ele estava tão mental e fisicamente exausto que disse que não sentia nada. Há uma citação em seu diário na qual ele diz algo como: o polo finalmente, o meu sonho e meta de 20 anos, e tudo isso parece tão trivial. Ele dera o máximo de si e estava tudo terminado. Acho que esse foi o sentimento básico dele durante vários dias. Hanson diz que ele era quase um peso morto a caminho de casa. O homem estava simplesmente exausto. Vinte dias depois, Peary voltou ao navio, mas estava estranhamente taciturno e passou grande parte do tempo sozinho em sua cabine. Após 8 semanas, ele enviou 4 homens costa abaixo ao Cabo Aldrich para erigir esse monumento solitário ao seu feito. A descoberta do Polo Norte representa a inevitável vitória da coragem, da persistência e da experiência sobre todos os obstáculos. Esse foi o topo e o clímax, a conclusão, o encerramento do livro de 400 anos de história. Mas enquanto Peary ainda estava no Ártico, outro explorador estava a caminho da Europa para anunciar que vencera Peary no polo. Era seu antigo rival, Frederick Cook. Cook partiu rumo ao polo em 1908 acompanhado de 2 esquimós, Itukushup e Aueila. A ideia dele era de que um grupo pequeno poderia viajar mais rápido, seria mais eficiente, teria mais chances de alcançar o Polo Norte do que um que estivesse atolado com um monte de coisas que realmente não precisava. Após 35 dias no gelo, eles alcançaram o polo em 21 de abril de 1908, 2 meses antes de Peary deixar os Estados Unidos. No Polo Norte, ele teve a grande exaltação de saber que alcançara sua meta. E também, é claro, de haver alcançado a ambição de sua vida. Ele ficou exultante. E de certa forma era lindo, quando as cores douradas do sol se fracionavam no gelo e se derramavam quase como ouro líquido. E o púrpura, lindo e profundo. Era lindo. Sim, era inspirador. A viagem de volta não foi fácil.
Eles saíram muito do curso e tiveram que passar todo o inverno numa pequena caverna na ilha Devon. Todos já eram dados como mortos quando Cook entrou cambaleante no escritório do governador dinamarquês em Upernivik, na Groenlândia. 2 meses mais tarde, ele estava a caminho da Dinamarca com uma história para contar. Por uma coincidência espantosa, Cook anunciou sua vitória ao mundo apenas 4 dias antes de Peary apresentar sua reivindicação. Quando Cook chegou a Copenhague, teve uma recepção extasiante. Ele não esperava aquilo. Foi uma surpresa completa para ele. É claro que Cook sabia que a descoberta do Polo Norte seria aplaudida e aclamada, mas nada como isso. Na sua chegada à capital da Dinamarca, devia haver umas 500 mil pessoas nas ruas. Em um banquete oferecido em sua honra, Cook ouviu dizer que Peary chegara ao Polo. Cook ficou de pé e felicitou Peary por seu feito. Essa foi a atitude dele nos primeiros dias depois da chegada de Peary. Mas, se Cook era magnânimo, Peary não era. Quando chegou a Labrador, ele imediatamente fez uma coletiva de imprensa anunciando seu triunfo e denunciando Cook como impostor e mentiroso. Peary ficou lívido. Foi uma surpresa completa. O Dr. Cook havia conseguido manter sua expedição em segredo. Realmente acredito que no início, Peary ficou chocado ao ouvir que Cook sobrevivera. E instintivamente sentiu que Cook estava dizendo uma mentira. Cook prometeu voltar a Copenhague e apresentar seus registros de navegação a uma inspeção formal da universidade. Mas agora, ele voltava correndo aos Estados Unidos para defender sua reputação. Nessa época, a desavença chegara ao máximo. Os aliados de Peary o atacavam diariamente. Mas quando Cook chegou a Nova York no dia 21, teve uma recepção avassaladora. Ele foi o primeiro norte-americano a ser publicamente recebido e aclamado na cidade de Nova York e partiu imediatamente numa viagem de palestras, durante a qual foi muito bem recebido. Foi a história da década e a luta se desenvolveu nas páginas da imprensa mundial. No início, Cook tinha a preferência popular e Peary era condenado como um mau perdedor. Quando o Pittsburgh Observer questionou seus leitores, 70 mil disseram que acreditavam em Cook e apenas 3 mil acreditavam em Peary. Qual era a questão? A escolha em 1909 era por aquele que chegou primeiro ao polo ou pelo que tinha melhor personalidade? Peary voltou à Ilha Eagle num desespero sombrio. Acho que Peary estava tão totalmente, quer dizer, quase destruído por essa controvérsia no seu início. Eu me sentei no alpendre na Ilha Eagle quando não havia mais ninguém lá, só eu. E ao olhar da água para o continente, eu quase podia sentir a dor que Peary sentiu e o desgosto dele em relação ao mundo exterior. Peary permaneceu à distância, mas nos bastidores o Clube Ártico Peary trabalhava para solapar Cook. A 13 de outubro, o clube desferiu seu primeiro golpe, distribuindo uma declaração assinada por um esquimó de Cook que admitia que eles nunca haviam chegado ao polo. Meu avô sabia que não havia meio possível de Cook ter carregado as provisões para fazer a viagem. Era matematicamente impossível e meu avô sabia disso. E ele conhecia Cook e conhecia os esquimós e sabia que aquilo não podia ser feito. E é claro, logo que os esquimós voltaram, disseram que nunca penetraram mais do que 2 noites no gelo e que nunca estiveram num local onde não pudessem avistar terra. O depoimento foi obtido e registrado pelo homem que tentava desacreditar Cook. Essa não é a forma como a evidência deve ser obtida. O depoimento deve ser ouvido perante um grupo de testemunhas imparciais. Isso esteve totalmente ausente em todo o inquérito Peary. No dia seguinte, foi desferido um golpe para nocautear. O clube apresentou outro testemunho, esse de Edward Barrow, antigo companheiro de Cook de escalada, com uma confissão surpreendente de que em 1906 eles nunca chegaram ao topo do Monte McKinley. Ninguém jamais foi capaz de escalar o Monte McKinley do modo que ele disse que escalou. A descrição de Cook em seu livro relata coisas que não estão lá.
Posteriormente, foi descoberto que as fotos que ele tirou, incluindo a foto do cimo, todas foram tiradas a muitos quilômetros do cume do Monte McKinley. Cook ainda insistia que depois que a Universidade de Copenhague verificasse os seus registros, não haveria dúvidas sobre sua reivindicação quanto ao Polo Norte. Mas ele parecia cada vez mais desesperado. Mal posso imaginar como foi. Os jornais, as rádios, as pessoas insultando a família. Na verdade, eles não estavam seguros nesse país. Foi dito que ele tinha tanto medo que alguém roubasse seus cadernos de apontamentos polares que ele pregou as janelas de seu quarto. Um amigo íntimo dormia em um quarto ao lado e eles mantinham aberta a porta entre sua suíte e esse quarto. Finalmente, em 24 de novembro, Cook raspou o bigode, pintou o cabelo e fugiu dos Estados Unidos, indo para um local desconhecido. Sua esposa viajou à Dinamarca com os registros da expedição. Mas quando a universidade publicou seu relatório, este foi devastador. Eles disseram que os registros de Cook não provavam nada. Os jornais a favor de Peary bradaram o que haviam dito o tempo todo, que o Dr. Cook era uma fraude, o que agora é demonstrado pelos juízes que ele próprio escolhera. Fora manufaturada uma enorme quantidade de brinquedos na forma de um doutor, supostamente para representar o Dr. Cook com diversos trajes de esquimó, para o Natal, e de repente eles ficaram atrapalhados com todos aqueles brinquedos logo antes do Natal e não conseguiam vendê-los. Um homem e um pastor obtiveram um autógrafo do Dr. Cook e ficaram muito felizes. Ele tentou vendê-lo num leilão de igreja, mas conseguiu apenas 2 centavos. Cook nunca chegou ao Oceano Ártico. Sabe, eu odeio falar sobre Cook, mas primeiro é preciso olhar as fotos nos livros dele e ver a estrutura do trenó. Essa é a chave. É um trenó que foi projetado. Na verdade, é brilhante que ele se dobre dentro de um caiaque. Contudo, as lâminas têm menos de 4 centímetros por 1,5 centímetros. No primeiro monte de mais pressão que ele alcançasse, despedaçaria essa coisa. Era o momento de Peary sair de seu exílio e vir para a notoriedade. Em novembro, ele apresentou os seus dados de navegação à National Geographic Society, que endossou devidamente sua reivindicação. Na primavera de 1910, Peary fez uma viagem triunfante à Europa. Agora ele podia cobrar muito por suas palestras e para fazer propaganda de produtos. Peary alcançara a fama, mas ainda desejava o reconhecimento oficial de seu feito. Ele queria se aposentar da Marinha como almirante. Em janeiro de 1911, ele viajou a Washington para se apresentar diante de uma comissão naval governamental. Mas se ele pensava que suas provas seriam aceitas sem questionamento, estava enganado. Peary denunciara Cook como fraudulento e mentiroso. Agora era exigido que ele apresentasse um relato verossímil de sua própria expedição. Peary foi muito questionado quanto às suas técnicas de navegação. No Ártico, as bússolas magnéticas normais funcionavam de modo errado e a maioria dos exploradores do Ártico costumava usar um sextante para fazer observações de latitude e longitude para manter o curso. Peary nunca mediu sua longitude e testemunhou que cruzou os últimos 209 quilômetros até o polo sem fazer nenhuma observação. Quando estávamos cruzando o Polo Norte em 68 e 69, em períodos do verão, quando havia sol, fazíamos observações de latitude e longitude 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Peary, em suas audiências diante do Congresso em 1911, em resposta à pergunta: por que o senhor não aferiu as longitudes, disse 2 coisas. Primeira, não era necessário. E segunda, demoraria muito para fazer isso. Nenhuma das 2 respostas é verdadeira. Ele devia saber que não eram verdadeiras porque era um navegador. Era um navegador, entretanto, que esquecera que era importante navegar. Porque agora ele acreditava que tinha o direito divino de ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte e que sabia onde ficava o Norte.
No entanto, o maior ponto de controvérsia eram as velocidades de Peary ao andar sobre trenós. De acordo com seu testemunho, ele fez a incursão final até o polo em apenas 5 marchas e chegou a fazer 64 quilômetros em um dia ao voltar do polo, mais do que reduzindo à metade a duração de sua jornada até lá. Nenhum ser humano jamais fez algo que se aproximasse a essas velocidades antes ou depois dele. Elas são humanamente impossíveis em massas de gelo flutuante, porque o gelo está à deriva. Sabemos que não se pode viajar em linha reta atravessando o Oceano Ártico. É preciso fazer desvios por causa das rachas e dos montes de pressão. Em nossas viagens através do Polo Norte em 68 e 69, adicionamos 70% de quilômetros em desvios. Em sua última jornada, Peary nem mesmo alega ter feito algum desvio. Ele não faz nenhuma referência aos desvios. Ele fala apenas em quilômetros em linha reta. Isso é impossível. Eu não vejo motivo para dizer a verdade. Em 1986, quando estivemos no polo, foi uma situação realmente desesperadora. Não parecia que todos conseguiríamos fazer aquilo. De repente, chegamos a gelo aberto e descobrimos esses canais norte-sul congelados, que eram como uma autoestrada, que continuavam até perder de vista. E nos próximos 80 quilômetros, simplesmente corremos para o norte. E a nossa realidade mudou completamente. E lá, há muitos canais norte-sul congelados, e se Peary chegou a eles, é comum os encontrar. E é claro que ele os aproveitou, porque é possível estar como nós estávamos, na situação mais sombria, e da noite para o dia, ficarmos em êxtase. Agora sabíamos que nós 6 poderíamos chegar ao polo. Finalmente, Peary recebeu sua patente de almirante. Porém, até hoje, há questionamentos sobre sua viagem. Ele poderia ter provado que chegou ao polo se tivesse feito uma navegação meticulosa. O fato de ele não o ter feito significa que o polo nunca poderá vir a ser atribuído a Peary por causa da evidência circunstancial que pesa muito contra ele. Da mesma forma, não se pode inverter isso. Os que apoiam Peary nunca serão capazes de provar que Peary chegou ao polo. É um absurdo pensar que Peary chegou a 212 quilômetros do polo com cães descansados, os melhores trenós, os melhores condutores de trenó do mundo, 50 dias de provisões, tempo bom e bom gelo, e que ele estivera trabalhando nisso durante 20 anos. Era a meta de sua vida. Ele passou 12 anos no Ártico, longe da família, e que então ele não chegaria ao polo sob nenhuma circunstância. As pessoas que dizem que depois de tudo ele não o fez, ou estão dizendo que ele era louco, ou que ficou totalmente louco, não sabem sobre o que estão falando. O castelo de um homem, sua mulher e seu sossego, ameaçados pela chegada de um passado obscuro. Às vezes é impossível dizer não. Do it. And I said no. Yes, yes, yes! Go hurt me. Ray Winstone, Ben Kingsley, Sexy Beast, em cartaz no Sky Premiere. Peary é um cara fácil de ser odiado, e quando defendo Peary, geralmente isso não é popular, mas sei que ele fez o que disse ter feito. Contudo, há muito mito, muitos mal-entendidos e muitas emoções, porque Peary foi esse tipo de pessoa autoritária, e em 1990 ele não é politicamente correto. E assim sendo, é fácil desgostar dele, e é fácil fundamentar opiniões contra ele. Assim, tudo que se escuta ou se lê será corrompido pelo nosso próprio pensamento. Depois de 1911, Matthew Hansen nunca mais viu Peary e morreu no anonimato. Em 1988, seu corpo foi enterrado novamente no cemitério de Arlington, perto da tumba de Peary. Quando eles voltaram aos Estados Unidos, a National Geographic cunhou medalhas de ouro especiais em honra de Peary por ter chegado ao Polo Norte. A National Geographic Society entrou em contato com Peary e perguntou quem mais foi com o senhor. Peary, com toda a justiça, disse: meu assistente de cor, Matthew Hansen. A National Geographic Society disse: não, quem era o outro homem branco lá? E ele respondeu: Bob Bartlett. A National Geographic Society cunhou uma medalha de ouro para Bob Bartlett, que admitiu que estava a 213 quilômetros de distância do Polo Norte.
A sorte de Frederick Cook continuou em declínio após a controvérsia sobre o Polo Norte. Ele voltou aos Estados Unidos para montar uma companhia de exploração de petróleo, mas foi processado por fraudar os investidores. Depois de o sentenciar a 14 anos de prisão, o juiz declarou que finalmente ele recebera o castigo merecido. Mesmo quando ele já era um homem velho e doente na penitenciária de Leavenworth, onde por motivos humanitários havia um esforço para tentar soltá-lo, os remanescentes, os vestígios do Clube Ártico Peary ainda estavam lá, exigindo que ele cumprisse integralmente a pena, exigindo que esse homem pobre, falido, velho, não fosse solto da prisão enquanto não cumprisse toda a pena, creio que de 14 anos. Cook sempre negou as acusações. Enquanto estava preso, um enorme campo de petróleo foi descoberto em suas terras. Em 1930, ele foi solto. Até o final, ele nunca desistiu de sua reivindicação ao Polo Norte. Fui humilhado e seriamente magoado. Porém, isso não importa mais. Estou ficando velho. E o que importa para mim é que eu acredito ter dito a verdade. Declaro enfaticamente que eu, Frederick A. Cook, descobri o Polo Norte. Dentro de si mesmo, ele sabia o que tinha feito. Ele não retrocederia agora. Ele não negaria. Na última etapa de sua vida, quando o conheci, não creio que ele lutasse com isso de forma alguma. Foi algo que ele fez para si mesmo. Ele não estava fazendo aquilo pelos outros. Ele não fazia aquilo para que algumas pessoas acreditassem. Sempre senti que ele via a si mesmo como um artista do entretenimento. E quando ele fazia palestras sobre chegar ao polo, ele retribuía o valor do dinheiro dos espectadores. Lembrem que ele disse que queria ter um lugar na história. E a única chance que ele teria na história era ser lembrado ou como aquele que descobriu o Polo Norte, ou como o maior pregador de peças de todos os tempos. Acho que as evidências são avassaladoras. Cook deveria ser lembrado como o descobridor do Polo Norte. Se você verificar cada seção das explorações dele, descobrirá o mesmo desempenho insuperável, tanto em imaginar soluções quanto em implantar soluções. É por isso que Frederick Albert Cook deve ser lembrado. Após a controvérsia, não houve mais expedições ao polo pela superfície por quase 60 anos. Então, em 1969, Wally Herbert chegou lá em uma rota pelo Alasca. Levamos 13 meses para chegar ao Polo Norte. E depois mais 3 meses além do Polo Norte para chegar à Terra do outro lado. A coincidência mais espantosa foi que chegamos lá no 60º aniversário da data que Peary alegou ter estado lá. 3 ou 4 dias depois, começamos a receber algumas mensagens nos parabenizando por termos chegado ao Polo Norte. Uma delas era de um dos grupos de apoio a Peary e nos parabenizava por sermos os segundos a chegar ao Polo Norte. Alguns dias depois, chegou uma de defensores de Cook, dizendo que éramos os segundos a chegar ao Polo Norte. Mesmo que as questões de Peary e Cook nunca sejam resolvidas, o Ártico não perdeu nem um pouco de seu fascínio. Todos os anos chegam expedições de todo o mundo na esperança de deixar cartões de visita no Polo Norte. É esse que eles tinham. Em anos recentes, as pessoas tentam chegar lá de motocicleta e até a cavalo. Em 1997, uma equipe de 20 mulheres participou da primeira expedição ao Polo exclusivamente de mulheres. O tempo todo a gente vive para ir lá. E é incomparável, porque eu já fui ao Polo Norte 2 vezes e ao Polo Sul 2 vezes, e já experimentei isso através de equipes. E sempre que estamos chegando perto do Polo Norte, há essa excitação infantil do tipo Papai Noel, sei lá. Sabe, essa emoção de estar no Polo Norte. Não sei. Eu achava que depois de ter vivenciado isso no Polo Norte, quando eu estivesse no Polo Sul não sentiria isso.
Mas todos nós vivenciamos aquilo de novo. Mas depois que você chega lá, sabe, você está lá e acabou. Versão brasileira Sincrovídeo.